Olá pessoal, tudo bem? Para mais uma aula de Química 1, professor Robson, e o assunto de hoje vai ser a parte de ácidos fortes, bases fortes, né? A gente vai começar falando um pouquinho daquele assunto anterior de escala de pH. Então, sabemos que em água pura estabelece o equilíbrio abaixo. Então, aquela autoionização da água, né? Então, na maioria das soluções, como a concentração de H+, né, ele pode ser entre 0 e 1 mol por litro. E a escala, né, que nós vimos para calcular o pH é menos log da concentração de H+, ou menos log da concentração de OH-. Numa solução neutra, o pH e o pOH é igual a 7. Numa solução ácida, a concentração de H+ é maior do que 10 a menos 7, ou seja, 10 a menos 6, 10 a menos 5, então um pH menor do que 7 é ácido. Solução básica são aquelas que a concentração de H+ é menor que 10 a menos 7. Né? Então, pH acima de 7 são soluções básicas. E nós vimos também que pH mais pOH é igual a 14. Então, aqui nós temos uma tabelinha com os valores comuns de pH, né? Água de bateria, lá, o pH é menor que 1, suco gástrico 2, suco de limão 2,4. Então, nós temos vários exemplos aí de substâncias ácidas e substâncias básicas também, né? A água do mar, sabonete, amônia, cloro, hidróxido caseiro são substâncias básicas. E como é que eu meço, né, o pH de uma solução? Eu posso medir através, né, de uma forma mais exata, através de um potenciômetro, né, pHômetro, como se fala no laboratório. Então, aqui nós temos o valor exato, né? Nós temos que ter uma solução padrão, e depois nós colocamos a solução que a gente quer verificar. Nós temos o pH bem exato. Mas também nós podemos usar indicadores, né, que mudam de cor, né, de acordo com a faixa do pH e com isso o pH estiver ácido ou básico. Então, nós temos aqui, né, um papel de pH universal, né, um teste universal de pH, tem o papel de pH e nós temos os indicadores também. Tudo bem? Então, relembrando, ácidos fortes, né? Então, um ácido, né, um eletrólito vai ser forte, um ácido, uma base, quando ele tem alto valor da constante de ionização, né? É aquela constante, lembrando que é produto dividido pelo reagente. Então, se tiver uma constante alta, quer dizer que tem a maior produção de produtos, ou seja, vai produzir mais H+ ou OH- e vai ser mais forte. Ou elevado grau de ionização, que é aquela porcentagem, né, que se ionizam. Nós colocamos uma quantidade de moléculas, uma porcentagem se ioniza, outras não. Então, de acordo com esse grau de ionização, quanto maior ele for, mais forte vai ser esse ácido ou essa base. Então, os ácidos, né? Só que nem sempre nós temos os valores em mãos, mas podemos, nós sabemos, né, por outros estudos, quais são os ácidos fortes, quais são os ácidos fracos. Então, hidratos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio, né? Os fortes são só esses três, né? O clorídrico, bromídrico e iodídrico, são da família 7A, com exceção do fluorídrico, que é um ácido moderado, hein? Fluorídrico é um ácido moderado. Todos os outros são fracos. Ou seja, os fortes têm grau de ionização maior que 0,5, os moderados entre 0,05 e 0,5, e os fracos menor do que 0,05. Colocando isso em porcentagem, ácidos fortes maior de 50% de ionização, ácidos moderados entre 5% e 50% de ionização, e os fracos menor do que 5% de ionização. Então, aqui nós temos o exemplo do sulfídrico, cianídrico e o selenídrico. Se o ácido for possuir oxigênio, que são os oxiácidos, nós vamos fazer, né, nós já vimos isso, vamos só relembrar, eu vou diminuir a quantidade de oxigênio do hidrogênio. Se for maior ou igual a 3, ele vai ser muito forte. Então, aqui o ácido perclórico, aqui, ó, 4 menos 1, ó, 4 oxigênio menos 1 hidrogênio, vai dar 3, então ácido muito forte. Já o ácido sulfúrico e o nítrico, eu vou diminuir, ó, 4 menos 2, 2, 3 menos 1, 1, desculpa, 3 menos 1, 2, né? Então, quando essa quantidade for 2, o ácido vai ser forte. Então, nós temos aqui, né, o grau de ionização também muito forte, é aproximadamente 100% de ionização. O forte é entre 50% e 100%. Nós temos o moderado, que é entre 5% e 50%. Então, nós temos aqui, ó, ácido fosfórico, 4 menos 3, 1. Então, ácido moderado. E se essa diferença for zero, o ácido é fraco, com um grau de ionização menor do que 0,05%.
Tudo bem? Tem uma observação aqui, apesar do ácido carbônico ter um valor de M igual a 1, ele é considerado fraco porque é instável. O ácido carbônico, ele espontaneamente ele se decompõe a CO2, né? Então é um ácido fraco. Bases fortes. As bases fortes são aquelas dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção do magnésio e do berílio. O restante todos são fortes. Então, para as bases fica até mais tranquilo, porque as bases fortes são as dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. O restante todas são fracas, né? Então, as outras bases todas são fracas, o hidróxido de amônio, de alumínio, de ferro e o de chumbo. Então, nós vamos estudar um assunto logo após esse, que vai ser hidrólise salina, e é muito importante que eu saiba essas regras de força de ácidos e bases para saber se um sal, se eu colocar ele na água, numa solução, se o meio vai ficar ácido ou básico ou neutro. Então, é importante que eu saiba essas regras aí. Nós temos aqui um exercício. Esse exercício ele fala o seguinte: calcule o pOH de uma solução 0,01 mol por litro de um ácido HX, sabendo que este se encontra 30% ionizado. Então, ele me deu o log de 3. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, a reação que dá a ionização do ácido é assim, né? HX formando H+, e X-. Como o ácido é 30% ionizado, o seu grau de ionização é 0,3. Então, para eu calcular a concentração de H+ que tem aqui, para eu poder calcular o pH, eu vou pegar a concentração e vou multiplicar pelo seu grau de ionização. Então, a concentração é 0,0001 vezes 0,3, vai ser 3 vezes 10 a menos 4. O pH é menos log de H+. Então, se fosse só o 10 a menos 4, né, pessoal? O pH já seria 4. Mas é 3 vezes 10 a menos 4. Então, eu tenho que fazer, né, aquela propriedade de log. Vai ser log de 3 vezes 10 a menos 4, ou menos log de 3 mais log de 10 a menos 4. Como log de 10 a menos 4 eu já sei que é menos 4, vai ser menos 4, e aqui ele me deu 0,48. Então, vai ficar assim, ó, pH 0,48, que é o log de 3, menos 4, que é o log de 10 a menos 4. Fazendo isso daqui vai dar menos 3,52, menos com menos vai dar mais 3,52. Então, achei o pH, mas ele quer o pOH. Como eu sei que pH mais pOH é igual a 14, eu substituo 3,52 no lugar do pH e acho o pOH 10,48. Ok? Então, pelo pH aqui, 3,52, como ele é menor do que 7, eu já sei que é um pH ácido, lógico, porque que nós estamos fazendo, né? A ionização, isso aqui é um ácido HX. Questão número 2. Pipetam-se 100 ml de uma solução aquosa 0,02 mol por litro de hidróxido de sódio e transfere para um balão volumétrico de 1.000 mililitros, ajustando-se esse volume para a solução final, usando-se água pura. Então, eu tinha 100 ml de uma solução com essa concentração de hidróxido de sódio, eu coloquei num balão de 1.000 e joguei água. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Diluição. Ok? Então, isso aqui foi diluído e eu quero saber o pH dessa solução final. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a diluição. Então, M1V1 igual a M2V2. Eu sei que M1 é 0,02, o V1 é 100, o volume final é 1.000, vou calcular a concentração final. Então, tranquilo, a concentração final é 0,002 mol por litro. Vou calcular o pH dessa concentração. Só que aqui, gente, é OH-, porque é uma base. Então, OH- igual a 2 vezes 10 a menos 3. O pOH vai ser log de 2 vezes 10 a menos 3. Então, fazendo aquela continha, né, aquela operação com log de 2 mais log de 10 a menos 3, então 0,3 menos 3, vou achar que o pOH é igual a 2,7. Da mesma maneira, como o pH mais pOH é igual a 14, e eu sei o pOH, eu calculo o pH 11,3. É uma solução básica, lógico, né, porque aqui é o hidróxido de sódio. Calculei o pH. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.